tarde, eu sou a Josi Cozempo, está começando mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E hoje vamos falar de um tema muito especial, música. E falando em música, tem um evento que promete emocionar a Cianorte chegando aí. No dia 14 de agosto, o Cine Teatro Cianorte recebe o espetáculo Light Symphony, Vozes do Coração, com um grande sucesso de Elvis Presley, Beatles, Bee Gees, Elton John, Aerosmith e muito mais. Em uma apresentação à luz de milhares de velas, uma experiência inesquecível. E nesse clima de música, o Sobre Isso recebe um artista que conquistou uma trajetória que atravessa Cianorte, Curitiba, São Paulo e a Europa. Ele é compositor, pianista, violonista, pesquisador e professor universitário. Tem mais de 150 obras no catálogo, entre óperas, sinfonias, obras orquestrais e música de câmara. A sua música foi apresentada por importantes orquestras e conjuntos no Brasil e na Europa, entre salas como Sala São Paulo, Sala Cecília Meirelles, Capela Santa Maria e importantes espaços da Polônia. Estudou composição em Cracóvia com um dos grandes nomes da música dos séculos 20 e 21, Krzysztof Penderecki, e construiu também uma relação muito forte com a cidade polonesa de Lublin. Mas antes de tudo isso, existia um menino que cresceu em Cianorte, jogou futebol, andou de bicicleta pelas ruas ainda não asfaltadas, explorou o Riacho do Fantasminha e cresceu em uma casa onde a música fazia parte da vida. E talvez seja justamente aí que essa história comece. Hoje vamos conhecer Eduardo Frigatti. Eduardo, antes de falar do compositor que você se tornou, eu queria voltar ao menino que existiu, que viveu aqui em Cianorte, né? Você nasceu em Cidade Gaúcha, mas passou parte da sua infância e toda a adolescência aqui. Quando você fecha os olhos e pensa naquela Cianorte, qual é a primeira imagem que te aparece? Não, vem essa imagem dessa Cianorte que eu brincava com os meus amigos, né, com os meus irmãos principalmente, em ruas que não estavam asfaltadas ainda. Eu me lembro muito das festas de comunidade, dessa integração com os vizinhos, né? Nós gostávamos muito de jogar futebol e tem uma memória muito específica agora que você perguntou, que eu me recordei nesse momento exatamente, era da chuva. Então, quando estava muito quente, e faz tempo que eu não vejo isso, quando estava muito quente, a chuva caía, e subia um pouco de névoa, assim, um pouco de fumaça e ao mesmo tempo um cheiro muito específico, assim, que não sinto lá mais, né? Isso eu lembro com muito carinho. O cheiro da chuva de Cianorte é diferente. Exatamente, é. Ah, que memórias boas, né? Como é bom ter memórias. Você nos contou sobre as partidas de futebol na escola e no clube, lá no Itapuã, seu pai levando vocês nas festas, comunidades, como você falou aqui, as peladas, né, com seus irmãos, pelas ruas que não tinham asfalto na época, né? E também tinha as aventuras no Riacho do Fantasminha. O que dessa experiência ainda existe dentro da sua música? Eu acho que tem uma certa energia, uma energia lúdica, de brincadeira e de vida que tinha nessas aventuras, vamos dizer assim, né? Eu me lembro muito especificamente do Riacho do Fantasminha, que nós tínhamos um grupo de amigos muito grande. Eu lembro que eu assisti um filme chamado Os Goonies, um filme de sessão da tarde, né? Que eles iam atrás de uma aventura, de um tesouro, e a gente tinha muito essa brincadeira. E uma vez mas uma especificamente, a gente subiu todo o riacho na parte limpa dele, né, na época, e parava aqui na UEM. E daí na UEM a gente começou a brincar lá, tinha um lago, aí chegou os funcionários, brigaram com a gente, falaram que ia chamar a polícia, e a gente saiu correndo de lá, com medo. Eu lembro que eu tinha levado meu cachorro, que chamava Nenê, aí eu tinha que pegar o cachorro no colo, o pessoal para correr mais rápido. E pulando umas mini cascatas, eu me sentia naquela aventura, dentro da aventura do filme. Então, quando eu preciso, às vezes, de alguma emoção forte, alguma coisa assim, eu recorro às emoções que eu tinha, quase como um ator faz. Então, você revisita aquelas emoções para resgatá-las e colocá-las na música, né? Então, tem uma canção
que eu mencionei para vocês, chamada, é uma canção, desculpa, é uma obra, são 3 canções do sul do Brasil, que a primeira versão foi para orquestra, foi uma encomenda do Projeto Sinos, é um projeto da UFRJ com a Funarte, para as orquestras de projetos sociais que tem em todo o país. Eles escolheram compositores do Brasil inteiro e pediram para a gente compor inspirados na cultura popular, né, brasileira. Eu vejo que quando a gente fala em Brasil, as pessoas pensam muito em Rio e São Paulo e o resto fica excluído, né? Então fala muito em samba. Isso sempre me incomodou um pouco. Por isso, quando eu escrevi essa peça, eu decidi fazer essa brincadeira com elementos da cultura paranaense. Catira, milonga e fandango. E por que catira, milonga e fandango, né? Catira é uma coisa da nossa região, que o pessoal acha que o sul é só pampa, né? E aqui na nossa região tem uma influência paulista muito forte, então teve catira, eu lembro da Folia de Reis. Então aproveitei esses elementos nessa música e vieram de experiências da minha infância. Por exemplo, o segundo movimento é a milonga. E na milonga é algo que vem da minha infância, assim, porque meu avô era de Uruguaiana, meu avô e minha avó. Então eles trouxeram um pouco também dessa cultura gaúcha. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura paulista, no meu caso, por parte dos avós paternos, e uma cultura gaúcha, no meu caso, por conta dos meus avós maternos, eu trouxe isso na música. E é a música que eu ouvia quando era criança. Então eu procuro resgatar essas vivências para pôr na música, né? E você nos falou uma coisa muito interessante também, que aquela liberdade que existia em Cianorte, o tempo ao ar livre, as brincadeiras, até o clima da cidade foram importantes para alimentar a sua imaginação. Você acredita que o ambiente em que uma criança cresce pode contribuir de alguma maneira para a capacidade que ela terá de criar? Sim, eu acho que eu reparo, eu dei aula por muitos anos, ainda continuo dando aula, e eu reparo que as pessoas são diferentes e têm habilidades diferentes. E tem algumas crianças que têm mais facilidade em inventar coisas, né? Todo ser humano é capaz de inventar, de criar, mas algumas crianças têm uma propensão mais, algo como natural. O pessoal chama talento, eu diria que há uma certa propensão a isso, né? E eu acho que o ambiente interfere em como essa capacidade, essa habilidade que a gente tem vai ser canalizada. Então, eu morei muito tempo em Curitiba e muito tempo em São Paulo. E especialmente São Paulo é uma cidade que gera muita ansiedade. Uma cidade que gera muitas neurose. As pessoas ficam com medo de tudo, têm medo de fazer as coisas, as pessoas são ansiosas. E isso passa para as crianças. Então, eu não tive isso. Eu estava numa cidade... Essa liberdade fomenta a criatividade. Exatamente, eu estava numa cidade que me permitiu brincar até demais. Como eu havia mencionado, né? Eu não tinha tanta disciplina para estudar, porque tocar exige muita disciplina. Tem que tocar todo dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E quando você tem a possibilidade de pegar a bicicleta e brincar no mato, ou ir jogar bola num campinho antes de chegar no mato, ou numa escola, ou brincar na rua de queima ou de bola ao alto, né? Isso inibe um pouquinho a disciplina. Inibe, você quer ficar brincando, né? A oferta de brincar é muito tentadora. Exatamente. Eduardo, você citou aqui, entre essas obras, né, 3 canções do Sul do Brasil. O que existe de Cianorte da sua infância nessa obra? Então, como eu havia mencionado, né, quando eu escrevo, eu tento, como um ator, buscar alguma emoção específica para colocar na peça, porque senão a peça fica um pouco vazia. E eu acho que isso também tem a ver com a minha infância, porque quando você tem uma infância que te permite brincar muito e aproveitar, ela alimenta a imaginação e a subjetividade, né? Então isso tudo faz com que eu tenha algumas possibilidades de sentimentos e emoções dessa época que, hora ou outra, eu vasculho por outras razões. Essa peça, especificamente, ela traz várias coisas de Cianorte. Por exemplo, a cultura caipira, né, da moda de viola, como eu falei, me incomoda um pouco. Eu morei muito tempo em São Paulo e o estereótipo do sul de São Paulo é muito grande e tem pouco espaço para música sulista lá, né? E mesmo para música caipira, hoje em dia tem um pouco de limitação, né? Porque tem
Então eu gosto de trazer essas coisas na minha obra. Por exemplo, eles conhecem pouco a nossa poesia, a poesia paranaense. No máximo um Paulo Leminski, olhe lá. Então eu gosto de fazer citações de outros poetas na minha obra, né? E voltando, desculpa pela digressão, mas especificamente e nessa peça em Cianorte, então ela tem elementos da música que eu ouvi aqui na região, então música paulista, música caipira e música gaúcha, mas também algumas coisas de emoções minhas dessa época, né? Então, por exemplo, a questão da brincadeira, então o primeiro e terceiro momento são muito brincantes e trazem um pouco dessa energia de brincadeira, porque a peça é para orquestras de estudantes, né, em formação, então crianças ou adolescentes. E a milonga me remete a essa coisa que a gente tem, essa coisa da saudade da infância. Não, o Castro Alves que fez o poema, né? O reviver. De trazer, tem um pouco a saudade da minha infância querida, então ela tem uma certa melancolia, né? Que tem as milongas, né? E você traduz aí a sua infância também nas suas obras, mas você disse que seu primeiro contato com a música aconteceu ainda no ventre da sua mãe. Inclusive, a sua mãe, a Vilma Frigatti, esteve aqui conosco sobre isso. Você pode acompanhar a entrevista no nosso canal no YouTube, né? Está disponível lá, programa sobre isso. E você teve essa influência diretamente no seu início musical. Afinal, você cresceu vendo a sua mãe apresentar, né, vendo seu pai carregar pianos. Eduardo, em que momento aquilo era simplesmente o ambiente da sua casa e passou a ser uma escolha sua? Eu acho que foi meio natural, não foi, simplesmente foi acontecendo e eu estava envolvido. Quando eu vi, eu estava Já de estava corpo vivendo a inteiro. música. Mas na adolescência a gente tem esse despertar para as artes, né? Então o adolescente ele tende a ser, eu acho que tem a ver com os hormônios, eles riem mais alto. Eu tenho uma filha adolescente, então eu reparei que recentemente ela ri mais alto com as coleguinhas, então essa coisa do riso, de ver as emoções mais intensamente, que pode estar conectado um pouco com o próprio desenvolvimento, né, como pessoa, né, um pouco biológico, então é da fase mesmo. Então os adolescentes tendem a ser mais artistas, ou ter essa intenção artista, depois diminui. No meu caso, não diminuiu, né? O Paulo Leminski diz que é fácil ser poeta aos 17 anos, o difícil é permanecer poeta aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, porque a vida vai sendo dura com a gente vai perdendo um pouco essa... O romantismo da poesia. essa inclinação afetiva que a arte traz, né? E essa, enfim. Mas na adolescência, para mim, foi o ponto de virada. Eu diria que o professor Carlos Baboni, que tinha na escola da minha mãe, foi alguém importante nesse sentido, que me apresentou. Ele dava aula de história da música, me deu aula de harmonia e falou muito sobre compositores e me incentivou muito a ser compositor. Ele, com certeza, foi uma figura interessante. E você, bom, como você já falou aqui, não era assim desde criança, né? Você disse que quando você era criança você não era muito disciplinado, mas depois na adolescência alguma coisa mudou. O seu interesse pela música aumentou e você começou a criar hábitos que a música exige. O que aconteceu nessa virada? O desejo de fazer música, né? O desejo de fazer melhor. Então, quando eu era criança, eu gostava de brincar, eu gostava de tocar também, tinha interesse, né? Então, me interessei pelo violino, pelo piano, e estudava, mas eu tinha uma certa dificuldade. Então, uma dica para os pais aí, se o filho ficar assim, não sei se quer estudar, faça ele estudar, né? Tenha um pouco mais de dureza, né? Às vezes é difícil, mas é necessário. E no meu caso, eu queria brincar, então daí eu ficava brincando, estudava um pouco, brincava, estudava um pouco, mas na adolescência a vontade de fazer música cada vez melhor foi aumentando tanto que eu preciso domar essas vontades A momentâneas fera infantil e me voltar mais para a música. e começar a ser disciplinado. E desde então eu tenho feito isso, né? Conter um pouco o prazer inicial, pensando no resultado final. Hoje, que já faço isso há muito tempo, é fácil, porque eu sei que se eu passar 2 anos tocando uma música X, um trechinho dela, por 1 hora, por um dia, no final do segundo ano eu vou estar tocando ela muito bem. Mas para uma criança de 7 anos, às vezes não é tão claro isso, né?
Ele não consegue mensurar o benefício a longo prazo. Exatamente. Eduardo, seu primeiro instrumento foi o piano, né, que continua presente na sua vida. Depois veio violino, mais tarde violão, inclusive com a professora Débora Caldas. O que cada um desses instrumentos trouxe para a sua formação? São instrumentos diferentes, né? Eu tive professores diferentes para cada um. Eu acho que o piano, que eu comecei com a minha mãe, depois eu continuei com o professor Paulo Giovannini, um importante músico, infelizmente faleceu há muito tempo. E essa possibilidade sonora que tem o piano. O piano ele é grandioso, ele tem um impacto sonoro e você pode experimentar diversas combinações de harmonia e melodia de uma vez só. E também é fácil se mostrar virtuoso no piano. Ele causa muito impacto, né? Ele é expansivo. Eu acho que é interessante isso no piano, né? No violino, ele é um pouco mais sentimental, essa coisa da melodia, isso me ajudou muito também, me ajudou muito quando eu comecei a escrever para orquestra, porque a base da orquestra são os instrumentos de cordas, né, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, e ter essa experiência no violino sempre me favoreceu a escrever mais rápido para a orquestra, a pensar rápido para a orquestra. Mas o violão, ele é especial, assim, o violão, ele me trouxe um contato maior com a música brasileira, tanto folclórica quanto popular, né? E é um instrumento muito intimista, assim, que convida à reflexão. Acho que ele é um pouco mais a ver com o meu jeito de ser, assim. Você até comentou, né, que talvez o violão seja o instrumento que mais combina com a sua personalidade, mais íntimo, apaixonante, popular, mas com um certo ar aristocrático. O que o violão tem que conversa tanto com quem você é? Eu acho que o violão tem uma nobreza que vem dos instrumentos anteriores a eles, embora ele seja mais conectado com a cultura popular hoje. O violão era um instrumento, os antecessores do violão, o alaúde, a guitarra barroca, a guitarra romântica, são instrumentos da nobreza. Eram nobres que o tocavam em salões, nas salas de câmaras. Então ele tem esse ar nobre nele, né? Então uma certa solenidade, mas ao mesmo tempo ele é apaixonante, mas de um jeito um pouco mais íntimo, não como o piano, que é um escândalo, ou como o violino também, que é muito escandaloso no sentido que eles são muito fortes. O violão ele é intimista, ele tem uma certa paixão, uma certa melancolia que segura a gente e capta a gente, né? Ele te traz uma sensação diferente, uma identificação. Eu me identifico muito, me parece muito comigo, assim. Eduardo, você descreveu o violão de uma forma muito bonita aqui, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele é nobre, ele também é um instrumento popular. Uhum. Essa nobreza dele vem essa ancestralidade, né? E essa popularidade é que ele é um instrumento relativamente barato. Então, um violão de qualidade razoável para um estudante é bem barato, não é tão caro, enquanto que um piano é caríssimo para estudante, né? Na verdade, lá na Polônia a gente separa entre pianino e piano. Pianino é esse piano que aqui a gente chama piano de armário, que ele fica assim na parede, né? E o piano que a gente chama lá de piano é o piano de cauda, tem a cauda. Então, o piano de cauda, que é o piano profissional, é muito caro, né? E um violão, assim, de linha mediana, assim, de um profissional, violão profissional, você consegue comprar no mais ou menos no valor de um pianino, que seria esse piano de armário que é para estudante, né? Então, o violão é um instrumento mais barato e pode ser também uma porta de entrada para muita gente para estudar, aprender. Hoje em dia, com a internet, se com algumas aulas com auxílio do professor, ou se você não tiver condições sem o professor, apenas pela internet você consegue aprender e fazer alguma coisinha, né? Se for tocar mais profissionalmente, daí ele é um instrumento que demanda muito estudo, né? Eduardo, e hoje você é conhecido principalmente como compositor, mas você também é pianista, violonista. Quando você toca uma música sua, você consegue ouvir o compositor e o intérprete separadamente ou essas duas coisas já se misturam completamente? Bom, eu acho que sim, né? Eu toco porque eu gosto muito de tocar, mas eu gosto mais de compor. É muito legal estar no palco, mas eu prefiro às vezes tocar mais para mim ou para poucas pessoas, assim, né? Eu gosto de estar no palco, é legal. Mas eu prefiro ser conhecido como compositor.
E tem algumas pessoas que tocam tocam melhor do que eu, porque elas se dedicaram somente para isso, né? Então vou ter agora um concerto, dia 14 de agosto, tem um concerto na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, em que um colega meu taiwanês vai executar duas peças minhas, né, para violão. E as duas foram encomenda dele, né? Ele mora na Alemanha. Foram encomenda dele, vai fazer estreia brasileira. Eu já toquei essas peças, uma delas ele toca muito bem, muito melhor do que eu, né? Te agrada ouvir a tradução de um outro artista? Eu gosto, né? E daí ele acha na peça coisas que eu não tinha. É claro que quando você escreve a partitura, ela é uma guia, né? Tem muita coisa lá já. Mas tem muita coisa, toda boa, toda grande arte, ela é plurissemântica, ela tem muitos significados que podem ser explorados, né? E na partitura também. Então ele pode explorar muitas coisas que talvez eu não tinha previsto no início, né? Ou, enfim, muitos recursos. Então eu gosto de ouvir. Eduardo, você chegou no Brasil recentemente para ficar cerca de um mês e acompanhar alguns artistas apresentando a sua música. Como que é para você assistir as suas obras através de outro artista? É muito bom, eu acho. Assim, eu gosto muito de tocar, mas quando você está tocando, você está um pouco concentrado no que você está fazendo. É muito gostoso. Mas é muito gostoso também ter esse distanciamento, ouvir outra pessoa tocando aquilo e como ela faz. E você consegue apreciar de forma diferente. Exatamente, são duas coisas diferentes. Quando você está tocando, parece que o tempo congela. Você tem outra passagem do tempo. É diferente, a percepção, tudo. Tudo muda. Você está num nível de concentração tão grande que parece que o tempo parou. O que é curioso é que, ao mesmo tempo, passa rápido. Eu não sei descrever, talvez eu vejo pessoas falando sobre meditação e me parece que é mais ou menos parecido, né? Que é uma concentração tão grande que você não tem mais a sensação do tempo passando, mas quando você olha, você está parado lá dentro, o tempo já quando você olha no relógio passou 1 hora, acabou o concerto, né? E quando você está só ouvindo, você tem uma outra relação com o tempo e com a percepção e com a escuta e você percebe outras coisas na obra. Eu gosto particularmente de ouvir, né? Durante esse tempo que você vai estar aqui, você vai estar presente em alguns eventos. Sim, tem esse concerto, tem já uma palestra confirmada também em Curitiba, são 2 palestras na universidade que eu estudei, na Unespar, no campus da Belas Artes. Possivelmente haverá mais uma palestra em Maringá, vamos aguardar, né? Mas eu estou usando esse tempo também para encontrar os artistas locais aqui da região e conversar com eles e perceber como está a situação da música clássica especificamente, né? Tem vários artistas muito bons aqui, como o maestro Nicolás, que já esteve aqui, inclusive. Já esteve, foi um prazer recebê-lo. Por exemplo, a Poliana, é uma excelente cantora. Poliana esteve conosco aqui também no Sobre Isso. Você pode acompanhar tanto a entrevista do maestro Nicolás como da Poliana Demore no nosso canal no YouTube, programa Sobre Isso. Exatamente. Por exemplo, em Maringá, eu me encontrei recentemente com o Lucas Tomazini, que é um grande pianista, né, que está residindo aqui na região, toca no Brasil inteiro. Então, eu estou aproveitando para retomar esses contatos e conversar com o pessoal também. Você mencionou a Poliana aqui. Você tem um trabalho em mente para fazer com ela? Sim, a gente está conversando para fazer a gravação de uma canção que eu fiz há algum tempo e parece que encontrou o seu lugar na voz dela. Mas vamos. É um projeto ainda. É um projeto, vamos ver. E esperemos que dê certo. A Poliana tem uma voz lindíssima. E eu não poderia deixar de mencionar aqui, para quem nos acompanha, que eu tive o prazer de ouvi-lo, né, em 2024, quando você esteve no Brasil. Então, é uma pena você não se apresentar aqui, porque estamos perdendo uma grande oportunidade. Mas um dia teremos a chance, né, Eduardo? É verdade, né? Bom, para quem tem curiosidade, pode ir lá no meu YouTube, né? Tem muita coisa lá. Eduardo Frigatti, né? Composer, né? Que seria compositor em inglês. Mas naquela ocasião eu quis fazer um concerto para poucas pessoas. Para poucas pessoas, mais para com a minha mãe. Eu queria tocar com a minha mãe. Depois que eu fui embora, eu não toquei mais com ela. E daí eu tinha em mente isso naquela vez e ela queria tocar com a minha mãe. E daí eu fiz isso. Eu toquei com a minha mãe. Foi um momento muito lindo, um momento muito especial. Eu agradeço. E você pode ouvi-lo no
no seu canal no YouTube, Isso. Eduardo Frigatti Composer, e você pode acompanhar aí se você ficou curioso para assistir esse espetáculo lindo. Eduardo, e você descreveu a sua formação de uma maneira que eu achei muito bonita. Musicoterapia, licenciatura em música, mestrado em MERSP, Cracóvia e depois doutorado na USP. Por que foi tão necessário percorrer tantos caminhos até chegar ao compositor que você queria ser? Um pouco pela minha personalidade, que eu costumo ir um pouco mais devagar e com calma. Embora ocasionalmente impulsivo, eu tendo a ser mais calmo, né? E também por alguns percalços, né? Algumas dificuldades que eu tive que ou tomar uma rota mais longa ou abandonar temporariamente alguns objetivos que eu gostaria de cumprir. Por outro lado, isso me permitiu ter um monte de vivência e uma série de conhecimentos que tornam muito distinto tudo aquilo que eu faço, que enriquece muito a minha arte e a minha música, né? Eu acho que quando a gente é artista, ah, a gente precisa passar na nossa arte um universo interior que a gente viveu. E se você não teve algumas experiências, algumas dificuldades em vida, você não vai conseguir transmitir aquilo, né? Então tem um escritor, eu acho que ele era pastor, ele tem algumas coisas muito interessantes que dizia, que é o Rubem Alves. Uma coisa que ele dizia é que ostra feliz não faz pérola, né? Então, se você não passa por umas dificuldades, você não tem algumas pedras no seu caminho, você não vai passar, vamos dizer assim, né? Já citando outro poeta, né? E por falar nesses percalços, né, você nos disse que não sabe se teria força para continuar quando tudo desmoronava. O que havia naquele período da sua vida que tornou a sua formação tão importante? Bom, eu acho que nessa primeira graduação que eu fiz, que eu não acabei atuando, que foi musicoterapia, ela me ensinou a reconhecer quem eu sou e observar os outros, né? E isso me ajudou a criar uma certa resiliência e a perceber melhor quais os objetivos de vida que eu gostaria de ter, né? Foi uma leitura posterior, mas que fez muito, complementou algo que eu vinha sentindo e pensando, um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido. Ele foi um psicólogo que viveu num campo de concentração e ele tem essa teoria e também criou essa terapia que chama logoterapia, que é baseada na busca do sentido da vida, né? Então a musicoterapia me ajudou a me entender melhor para entender qual era o meu sentido de vida, né? E isso, muita coisa ruim aconteceu de diferentes maneiras. E por ter essa clareza, graças ao curso de musicoterapia, eu consegui passar e entender o que eu queria fazer. Te trouxe uma bagagem muito grande, né? Exatamente. Eduardo, em 2008, quando você decidiu que queria fazer composição, você encontrou algumas dificuldades. O curso era longo, estava passando por reformulações, você pensou em fazer bacharelado em violão, mas percebeu que provavelmente levaria para um caminho profissional que você não queria. Então, você escolheu a licenciatura. Mais ou menos por aí. O que aconteceu foi que eu queria tocar violão, eu já estudava na instituição, um curso de extensão de violão, eu tocava piano, já estava me dedicando mais ao violão, por influência de um outro colega de Cianorte, que agora mora em Londres, Fernando Agüera é o nome artístico dele, e eu queria tocar violão, mas o curso de violão era bacharelado, era de tarde. Eu já estava compondo, em 2008 eu ganhei o meu primeiro concurso, queria fazer o curso de composição, mas o curso de composição naquela época eram 6 anos, estava passando por um processo de reformulação, então estava um pouco instável, que é normal em cursos terem isso. E eu observei que a maior parte dos compositores e dos violonistas davam aula. Então eu pensei, vou fazer a licenciatura, porque no palco era de noite o curso, então me permitia trabalhar de tarde, o que facilitaria ajudar o meu irmão, que a gente tinha um acordo de que cada um que terminasse a universidade ajudava o próximo irmão. Eu estudava, trabalhava de tarde
estudava na universidade de noite, no palco. Não importa onde você estudou, você tem que tocar bem. Então eu dava o meu jeito de ficar tocando e na composição também a música tem que ser boa. Então ficava dando um jeito, não tinha muita opção. E procurei compensar as disciplinas que eu não tinha no curso de licenciatura fazendo outras coisas. Além disso, o curso de licenciatura também me ajudou a voltar a tocar piano, que eu tinha parado, né? Eu gostava muito do piano, mas quando eu me mudei a Curitiba, eu parei de tocar porque eu não tinha o piano para estudar. E como eu fui fazer licenciatura, a gente tinha que estudar 2 instrumentos, eu podia estudar violão e o piano. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o Eduardo Frigatti. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos, em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara? Com móveis de qualidade e design moderno que te proporcionam conforto e qualidade de vida? A Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Aqui nós estamos em um ambiente totalmente realizado pela Móveis Corsini. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E você que nos acompanha aqui no programa sobre isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é a ASK, e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar. Quem trabalha, ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né? E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o Pancake. E esse Pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Nós estamos de volta com o compositor Eduardo Frigatti para continuar aqui nosso bate-papo, que está incrível. Aliás, convide as pessoas para te acompanhar nessa entrevista e divulgue, depois compartilhe com seus amigos. Eduardo, você falava, né, do quanto você estudava, né, buscava crescer naquele momento.
estudando à noite. Enquanto você construiu a sua formação, você trabalhou em diversos trabalhos, ajudante de porteiro, professor universitário, e houve um período que você precisou parar de tocar violão e piano, porque você precisava conciliar trabalho, formação acadêmica e a composição. O que foi mais difícil para você? Eu acho que o mais difícil é permanecer fiel ao objetivo de vida que você tem. Porque é muito difícil quando você... Algumas dificuldades, né? Elas são muito difíceis de superar se você não tem convicção do seu potencial e da sua capacidade e certeza do que você é capaz de realizar. Tem que ter muita confiança para fazer isso. Então, quando eu precisei, por exemplo, trabalhar de porteiro, porque eu dava aula já, mas eu precisava completar a minha renda, eu tive que trabalhar de porteiro, era folguista, não era tempo integral, mas eu não tinha daí o final de semana para poder complementar a renda. Para poder complementar a minha renda e sustentar a minha família. Então, assim, não... Depois eu me tornei professor universitário, por exemplo, né? Também foi difícil, quando eu me tornei professor universitário, ter que largar esse emprego, pedir exoneração, não só desse, mas de outros trabalhos. Você tem um histórico de deixar empregos, né, que é um sonho, muitas vezes, uma conquista para muitos, para prosseguir buscando a música. Exatamente. Então eu precisei, por exemplo, eu morava em Curitiba, tinha um emprego de assistente administrativo na prefeitura de Curitiba, mas me tomava muito tempo. Eu demorava 1h30 para chegar, permanecia 4 horas lá, então eu só tinha um almoço para tocar o violão, e quem estuda sabe, demanda várias horas de estudo, qualquer instrumento, e daí passava a tarde toda e voltava mais 1h30 de volta, em pé, no ônibus. Então eu chegava muito cansado, eu falei, não, eu preciso arrumar outro emprego. Eu arrumei outro emprego, que me permitia, era mais instável, ganhava menos, mas me dava mais liberdade para continuar a fazer o que eu acreditava, né? Então, quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil, também foi mais ou menos por aí. Eu tive que largar alguns empregos, abandonar, pedir, né, para sair. Muitas pessoas falaram comigo. Toda vez que eu saía, as pessoas vinham me perguntar: tem certeza? Eu tenho certeza? E eu procurava falar com as pessoas, ouvir essas pessoas, mas falar com pessoas que fizeram o que eu estava querendo fazer e perguntar o que ela... Valeu a pena, exatamente. E a maioria dizia valeu a pena. Hoje então, você pode responder essa pergunta, né? Você é reconhecido enquanto artista, você é bem remunerado, mas naquele momento talvez batia uma insegurança. Era como eu disse, o mais difícil é permanecer fiel no seu objetivo e na capacidade que você tem de fazer aquilo. Eduardo, em 2015 você recebeu o seu primeiro prêmio no terceiro concurso de Bienal da Música Hoje, com Campina de Vidro, para a orquestra de cordas de piano. Essa obra particularmente pessoal nasceu da sua experiência e dialoga com a insustentável leveza do ser de Milan Kundera e ainda recebeu o título inspirado em um poema do seu amigo Thomas Brenner. O que essa obra comunica? É interessante pensar, porque quando a gente fala assim, o artista, veio a inspiração, o artista inventou, não é assim que funciona. A gente sintetiza um monte de coisa num objeto só, então um objeto artístico. Então, essa peça você leu, ela tem muita coisa, né? Eu me lembro que na época eu estava com alguns problemas pessoais, assim, que não convém aqui falar, mas eu também estava fazendo uma greve, né? Era professor e a gente estava participando de uma greve. E na ocasião, justo ou injusto, o governador da ocasião de São Paulo cortou os salários dos professores. Então eu estava sem salário. Felizmente, esse tempo como profissional liberal, eu sempre guardei dinheiro, então eu pude passar pela greve, mas eu estava muito sem dinheiro, assim. E naquela época eu estava estudando na EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Então eu pegava uma van, depois eu pegava o trem para ir até a EMESP, né? E daí eu ficava ouvindo os barulhos do trem da CPTM, fazia um barulho quando ele freava, muito específico, que daí quem ouvir a peça vai ver. Então é uma peça assim muito doída, né? E também na mesma época eu li esse livro do Milan Kundera, que é um livro assim muito forte, né, sobre as escolhas de vida
quando você escolhe uma coisa que pode se arrepender, e depois o impacto que por causa de outra pessoa, e como isso impacta na sua vida, na vida da outra pessoa depois, né? Então é um personagem que ele tem a época do comunismo, eles conseguem fugir, mas daí a esposa dele queria voltar, e daí por amor a ela eles voltam para pro país comunista, acho que é a República Tcheca, acho que o Milan Kundera é tcheco, né? E depois ele não pode sair mais. E daí ele começa a ter uma vida assim depravada e viver com outras mulheres, assim. Daí ele era médico, ele perde, como ele tinha fugido, depois voltou, ele não pode mais atuar como médico, ele passa a trabalhar com os empregos bem ruins, assim. Ele vira uma pessoa marcada, assim. Então, e, e não é só isso no livro, né? Tem outras coisas, mas é muito forte, tanto que o primeiro título da peça era Ossos e Pedras, né? Porque em um determinado momento ele visita o cemitério e descreve o cemitério como um local de ossos e pedra. É um livro muito para baixo, assim, então se você não estiver bem, não leia. Não leia. Né? E tem um filme também, então eu combinei isso, combinei minha experiência pessoal que eu estava passando, combinei sons do trem, né? Algumas coisas de técnicas específicas de composição que eu estava estudando e juntei numa peça só. E daí eu me lembrei desse poema do meu amigo Thomas Brenner, um bom poeta. Ele é muito bom em sintetizar em pequenas frases, né? É uma tradição meio paranaense de ter poetas concisos, né? Como Helena Collodi, né? Ou seria Helena Collodi, né? Que o pessoal diz aqui. Ou Paulo Leminski também era muito bons. Ou Sosella também é muito bom em sintetizar, e o Thomas também. E ele tinha um poema que é um poema de amor, assim, sobre uma experiência amorosa dele, que eu sei qual é, né? Mas daí também foi dolorosa para ele chamava de Campina de Vidro, o poema. E essa imagem é muito forte. A imagem de você tem que atravessar uma campina, um gramado, mas esse gramado não é grama, é vidro. Não vai ser fácil, vai doer muito, mas você tem que passar por ele, né? Então foi essa peça, eu ganhei um prêmio e essa peça mudou tudo por causa desse prêmio. E a peça foi estreada pela Camerata Curitiba na Capela Santa Maria. Você se lembra da sensação de ouvir uma experiência tão íntima sendo transformada em música e apresentada por uma orquestra? Lembro, foi muito forte. E foi a primeira vez que eu tive uma orquestra profissional tocando a minha música. Foi um concurso, então na primeira tinha as obras dos outros concorrentes, né? E eu me lembro que eu fiquei muito impactado assim também, e eu gosto muito de ouvir e ficar observando a reação dos outros, porque eu ouço a música na minha cabeça, né? É evidente quando ela é tocada, não é exatamente como eu estou escutando, mas eu já sabia como ela é, né? Eu gosto de ficar ouvindo como as pessoas vão interagir. E eu lembro que apesar de ser uma peça assim um pouco mais de vanguarda, nem tão fácil de ouvir como outras peças minhas, como nas Três Canções do Sul do Brasil, é bem mais simples de ouvir, por exemplo. Eu lembro que pessoas que até não têm tanto apreço, isso, por música de vanguarda, ou música clássica, gostavam da música. E era interessante que os comentários que elas faziam tinham muita proximidade com a emoção de que eu tirei para pôr na música, né? Tirei de mim para colocar na música. Essa obra foi premiada e foi muito decisiva para você. Te permitiu estudar a composição em Cracóvia com o Krzysztof Penderecki. Você costuma apontar esse período como uma das grandes viradas da sua carreira. O que mudou em Eduardo Frigatti depois de Cracóvia? Eu acho que muita coisa aconteceu lá. Seria difícil sintetizar tudo aqui, né? Esse processo da musicoterapia que eu tinha mencionado antes, né? De descobrir quem você é, eu acho que se completou lá. Então foram 10 anos quase, né? Entre eu terminar o curso de musicoterapia e o tanto de que esse curso impactou, né? Foi lá. Primeira coisa importante foi conhecer ele, né? Aqui no Brasil a gente fala Penderecki, a gente se lê assim, mas lá na Polônia eles chamam de Penderecki. E ele é o grande nome da música do século XX e XXI, dentro da música clássica, assim, um dos, né? Então ele era amigo pessoal do Papa João Paulo II, né, que também é da região ali. Ele era amigo de reis e rainhas, então era esse tipo. A música dele influenciou o cinema, influenciou vários compositores, né? Então, por exemplo, diretores como Scorsese,
Kubrick, David Lynch, quem mais? Andrzej Wajda. Todos eles são diretores muito famosos de cinema e usaram a música do Penderecki. Eu me lembro que quando eu fui lá, eu fiquei pensando, pô, a música dele foi usada no Exorcista, né? Então esse filme, acho que muita gente deve ter assistido. Ah, certamente. Tem uma cena que a menina desce da escada e tem uma música muito esquisita, assim, muito doída. Era a música dele. Então, lá foi com ele que eu me aceitei como compositor, porque até então, quando as pessoas falavam, me perguntavam, eu falava, não, sou estudante, né, eu sou músico, sou professor lá, eu entendi, não, eu acho que eu sou compositor. Por causa dele e do meu colega, eu tinha um colega de quarto turco, Maciej, que me ajudou também, né, ele fazia psicologia, então foi muito interessante eu tinha feito musicoterapia, fiquei morando com um psicólogo, e foi lá que eu me aceitei como compositor, porque eu tinha muito respeito por esse métier, e lá eu parei para pensar, foi até uma pergunta do Maciej, ele perguntou, nossa, quando você começou a estudar formalmente composição? Porque eu sempre inventei música, fiz algumas aulas aqui e acolá, mas nunca tinha entrado num curso, não tinha entrado num curso, como eu mencionei. Eu entrei no mestrado para fazer composição, então no mestrado já tinha 25 anos por aí, e o Maciej perguntou, olha, em 5 anos você já está estudando com o compositor mais importante do mundo vivo, né? Então você tem um progresso muito rápido, né? Eu falei, putz, é verdade, talvez eu seja bom no que eu tô fazendo, né? Eduardo, e você estudou com o Penderecki? Como que é a pronúncia mesmo? Penderecki. Penderecki. É. Até o final do programa eu vou aprender. Pode falar Penderecki, não tem problema. Eduardo, você nos trouxe aqui que nesse momento você se reconheceu enquanto compositor, mas nós já vimos aqui que você tem uma trajetória, né, muito intensa, né, buscando pela música. E hoje você é muito reconhecido, você tem 150 obras, você tem as suas obras reconhecidas tanto no Brasil como na Polônia. E como que você se vê nesse momento enquanto artista? Bom, depois de eu ter terminado Cracóvia, eu vim estudar na USP, eu fiz o doutorado, então já assumi eu sou compositor mesmo, assumi essa roupa, mas também, mais uma vez, por causa dos caminhos um pouco tortuosos, as coisas não se dão no tempo que a gente gostaria, né? E demorou mais ou menos 10 anos até que eu começasse a chegar no momento que eu estou hoje e que é o momento que eu acho que eu gostaria, no lugar que eu gostaria de estar, né? Como artista e também como alguém que promove a arte, né? Então, agora eu tenho algumas peças executadas, tenho o meu grupo, né? E também eu tenho alguns cargos que me ajudam a promover a música brasileira clássica e a música polonesa clássica, né? Então, eu sou vice-presidente da Associação de Compositores em Lublin. Então, é uma cidade com a qual eu tenho muito... que eu amo muito, é uma cidade que eu trabalho, é a cidade que eu moro, Świdnik também é uma cidade que eu amo muito, que me acolheu muito bem, né? Como eu era em Cianorte, então eu gostei muito disso, porque Curitiba eu gosto muito, São Paulo eu adoro, mas foram cidades assim que tem muita gente e é um pouco difícil. Eu acho que Cianorte, por ser uma cidade pequena, acolheu bem. E lá eu senti essa acolhida também. Lá eu também, além de desenvolver minhas atividades como compositor, compondo para filmes, óperas e tudo mais, eu tenho o meu grupo, no qual eu me apresento regularmente lá, e a gente gravou um EP no ano passado. Eu também atuo como professor em uma universidade, né, na Universidade Marie Curie Skłodowsky. Hoje você é um compositor assumido e reconhecido, inclusive, não só no Brasil, como na Polônia, né? Inclusive, principalmente na Polônia. Eu almejo ser mais reconhecido, né? Eu gostaria de ser mais do que eu sou no momento, mas tem um certo reconhecimento sim, as pessoas conhecem, começam a tocar as obras, né? Começam a circular, e eu fico feliz quando tocam obras que refletem o Paraná, né? Eu gosto muito, né? Então, reflete um pouco essa região do Brasil que carece um pouco de mostrar a sua arte, né?
É muito bom. Eu vi você falando, né, assim, aqui da sua terra. Eduardo, para alguém que nasceu no sul do Brasil e acabou ocupando uma posição dentro da comunidade de compositores poloneses, existe uma dimensão simbólica nisso? Existe? Eu acho que eu sou o primeiro. Não tenho certeza se sou o primeiro compositor na associação, mas com certeza sou o primeiro compositor a ter uma função de presidência. Eu sou vice-presidente, né? Eu acho que isso tem uma função muito simbólica na Polônia, que é um país que sofreu muito por diversas invasões e por isso tende a ser um pouco fechado, mas que acolhe muito bem quem vai com o coração aberto para lá. E também é um pouco simbólico no Brasil, de não acolher tão bem tantos talentos que tem. Infelizmente, eu acho que o Brasil peca muito nisso, assim, né? De não valorizar a arte, talvez como um todo, o talento brasileiro. Exato. Eu acho que não entenderam isso ainda, né? Eu mencionei anteriormente aqui, na cidade que eu moro, tem 35 mil habitantes, tem 5 bibliotecas, né? Aqui a gente tem uma. Então, isso reflete um pouco, né? Por exemplo, não tem nenhuma livraria. Você tem uma papelaria que vende livros em Cianorte, né? Não, Cianorte tem agora aproximadamente 90 mil habitantes. E na minha cidade tem 3 livrarias, se eu não me engano. Então, isso reflete um pouco o que as pessoas da cidade valorizam, né? Então, por isso que eu acho importante a iniciativa que vocês estão tendo aqui, de resgatar um pouco o que é produzido artisticamente e tudo mais. Porque é a arte que cria o espírito da cidade, é a arte que cria o espírito de uma sociedade. Uma sociedade que não valoriza as artes, ela é uma sociedade muito baseada na, no prazer a curto prazo e no materialismo. Então vai ser uma sociedade pobre, assim, né? Espiritualmente falando. É uma preocupação nossa aqui sobre isso, da Rede Cinturão Verde Televisão, trazer essa valorização da arte, da cultura como um todo, né? Trazer isso para a sociedade para que possa ser alcançado por todos, para que as pessoas tenham acesso. Então é muito importante entrevistas como a sua, por isso que ficamos tão felizes. Eduardo, é muito interessante isso que nós estamos comentando aqui, porque eu, enquanto psicanalista, valorizo muito o conhecimento. A nossa diretora de conteúdo aqui, a Ellen Almeida, é uma jornalista, uma grande escritora, uma poetisa. Então, é muito importante para nós, né, trazer essa valorização. E você tem uma presença muito forte na literatura, na sua produção. Você transformou Edgar Allan Poe em O Corvo e Machado de Assis em A Cartomante. Entre as suas mais reconhecidas estão também Aquarela Trancoso, estreada na Sala São Paulo, em memória, as 2 sinfonias citadas aqui anteriormente. Existe uma obra que te emocione mais? Interessante essa pergunta. Bom, eu gosto muito de eu acho que todas as peças têm algo de especial, né? Por exemplo, em memória, eu lembro que eu ouvi há alguns anos, numa sala de concerto, uma canção de Natal. Lá tem uma tradição muito forte de canções de Natal, né? Que a gente não tem aqui, infelizmente. E daí lá, num concerto, eu vi uma canção de Natal chamada Spie, Sussi Spie, que é Dorme, Jesus Dorme. E é muito melancólica, né? E eu não sei por que eu associei essa música, às vezes a gente não sabe, né, como isso acontece, eu associei com o sentimento de luto do meu avô. E é uma música, assim, que é sobre o luto. Então é uma música que sempre me emociona um pouco quando eu escuto. Ela foi estreada lá e depois foi tocada aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, e que tem muito impacto no público, né? Eu lembro que na estreia muitas pessoas choraram, inclusive algumas pessoas vieram falar comigo por causa disso. E agora essa peça vai ser tocada na Ucrânia, por exemplo. E essa canção de Natal é uma canção de Natal ucraniana. Então as peças vão se ressignificando. Porque quando eu fiz, eu estava inspirado no luto do meu avô. Quando ela foi tocada em São Paulo, minha avó tinha acabado de falecer. Até pedi para o maestro, Leandro de Oliveira, um grande maestro, mencionar isso, né? Ele falou. Então é diferente. Por exemplo, a Aquarela Trancoso é uma peça festiva, né? Eu fiz como era uma contrapartida de outro prêmio que eu ganhei, foi o prêmio que eu fiz da Penderecki, do Mozarteum brasileiro, e a contrapartida é dedicar uma peça para a orquestra do Mozarteum, que foi tocada na Sala São Paulo, que é uma das principais salas de concertos do mundo. Sem dúvida, foi a sala mais moderna quando foi feita, e agora é uma das principais salas. É fantástico. Acho que todo mundo que gosta de música tem que ir lá um dia. E não é caro, né? O pessoal
paga R$100 no ingresso de um cantor aí qualquer, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas não paga 50 ou 60 para assistir uma orquestra. Também as outras peças que você mencionou são óperas, O Corvo e A Cartomante. Então, a literatura é muito presente na minha obra. Então, O Corvo foi uma encomenda de um dos festivais de óperas mais importantes da América Latina, que é o Festival de Ópera Amazonas. Festival Amazonas de Ópera, que acontece em Manaus, que tem uma das principais salas de óperas do Brasil, né? E esse festival ficou tão importante que alguns cruzeiros alteram a rota deles para ir até o festival, né? Muito interessante. É muito importante. E eu fiz essa peça para eles transformaram em animação, porque foi na época da pandemia, e com a tradução do Machado, então o texto é do Edgar Allan Poe, mas com a tradução do Machado de Assis e com algumas inserções de outros autores, né? Como, por exemplo, o Álvares de Azevedo. Tem um trecho de um poema do Álvares de Azevedo lá também. E A Cartomante eu fiz o que todo grande compositor de ópera fez, que é usar a literatura, os grandes livros de literatura do seu tempo, ou os clássicos da sua língua, para transformar em ópera, né? Então, A Cartomante já tinha uma outra versão de ópera, de um compositor brasileiro mais velho, mas eu não concordava muito com a versão dele, né? Eu achei que merecia uma versão mais fiel ao texto, e daí eu fiz a minha versão. Foi finalista no concurso de ópera do Fórum Brasileiro de Dança, Ópera e Música de Concerto. Eu não ganhei, mas eles gostaram tanto que montaram a peça algumas vezes, né? Então, eu imagino que deve ser um prazer muito grande para você saber que a sua música está numa peça. É um prazer muito grande e é uma honra muito grande representar o Paraná, Cianorte, a região noroeste, Cidade Gaúcha também, né, no mundo. Eduardo, eu queria terminar trazendo você de volta para Cianorte, porque existe uma coisa curiosa na sua trajetória. Você saiu daqui em 2003, construiu uma carreira que chegou à Europa, teve obras executadas em importantes salas e festivais, ocupou hoje uma posição relevante na cena musical polonesa, mas continua falando de Cianorte como parte da sua formação. Você me disse que muitas obras nasceram de experiências vividas aqui, e que nos últimos anos passou a pesquisar cada vez mais a história da região e manter contato com esses artistas locais. Por que esse vínculo se tornou mais forte justamente agora? Bom, eu acho que é um ciclo natural da vida, né? A gente cresce, se distancia um pouco e depois a gente começa a voltar às origens, né? Quando a gente percebe que a vida tem um fim, né? Eu acho que agora eu estou no momento de tentar colaborar com que a região tenha uma memória que ela deveria ter, né? Então, quando eu faço uma peça, por exemplo, inspiradas no Cinturão Verde, como eu fiz para o grande pianista Pablo Rossi, foi uma encomenda dele, e eu fiz uma peça inspirada para piano no nosso Cinturão Verde, é um jeito de conectar a cidade a algo que está além dela. Então, porque a arte faz isso. A arte ela tem essa potência de sobreviver ao tempo e ao espaço no qual ela foi criada, né? Então, eu quero deixar essa marca e mostrar que Cianorte, a região noroeste, existe, né, na minha música, porque algum dia, quando alguém for tocar essa peça, vai lembrar, essa peça foi feita por causa do Cinturão Verde de Cianorte, e vai trazer essa ideia e vai falar o que é e qual a importância desse cinturão que tem. Que lindo, um verdadeiro legado, né? Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente Sobre Isso. Nós ficamos muito felizes em recebê-lo aqui. Eu que agradeço e até mais. Até a próxima. Você é sempre nosso convidado aqui no Sobre Isso, aqui na Rede Cinturão Verde Televisão. E que esse retorno às raízes também possa abrir novos caminhos para a música e para a cultura da nossa cidade. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, Eduardo. O que você aprendeu hoje caminha com você, e Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.